Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula de geografia e hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser o urbano, o rural e a economia brasileira, certo? É o início do segundo capítulo e a partir de agora a gente vai ver que os conteúdos são baseados sempre no que trata das questões brasileiras, certo? Então, o sétimo ano em si, a gente vai trabalhar principalmente sobre as características do Brasil. Aí vai falar do espaço urbano, espaço rural. Nós vamos falar depois sobre as regiões brasileiras individualmente, certo? Mas hoje nós vamos tratar principalmente das relações da zona urbana com a zona rural. Já de início, pessoal, a gente vai saber, né, vai entender que as características da zona urbana e da zona rural são completamente diferentes, certo? Enquanto a zona urbana ela oferece determinadas características, né, possui determinadas características, a zona rural, por sua vez, também vai possuir suas características próprias, o que vai diferenciar cada uma delas, certo? Então, o que a gente pode ver aí, as características dos espaços rural e urbano brasileiros é definido da seguinte forma: o espaço rural existe um grande número de pequenas propriedades com culturas desenvolvidas por meio de mão de obra familiar, certo? Então vai ser aquela cultura de determinado produto agrícola, pode ser o cultivo do milho, o cultivo do feijão, de arroz, mas que geralmente ela é trabalhada pelos núcleos familiares. A família produz para sua subsistência, né? Então ela produz para usar aquele alimento e o que sobra, na maioria das vezes, ela revende, né? Ela passa para o comércio, ela vende e acaba transformando isso em produto também de venda. Mas primeiramente essa agricultura familiar ela é baseada na subsistência, é a produção para o próprio consumo, certo? E no que diz respeito à zona urbana, é formado tanto por pequenas áreas urbanas, como povoados e vilarejos, quanto por cidades de diversas dimensões, certo? Então, quando a gente vai falar da zona urbana, a gente está tratando propriamente das cidades, do jeito que nós conhecemos. E essas cidades podem ser tanto cidades de pequeno porte, como, por exemplo, a cidade de Pindoretama, né, onde nós vivemos, e cidades de grandes portes, né? As metrópoles, as megalópolis, como Fortaleza, São Paulo e etc. Certo? Então, a zona urbana, propriamente, elas são as cidades e suas características. Então, quando a gente observa essa foto, que compara a zona urbana com a zona rural, a gente percebe que existe mais diferenças do que semelhanças, né, entre elas. A zona urbana extremamente povoada, né, em construção, são as cidades de concreto que nós falamos, certo? Porque são rodeadas de prédios, rodovias, praças, casas em geral. Enquanto na zona rural ainda é aquela vista ainda de campo, né? De algo bem natural ainda, sem muitas modificações pelo homem. Quando a gente trata dessas diferenças e pequenas semelhanças que existem entre essas zonas urbanas e rurais, a gente vê também que existe uma interdependência entre essas duas áreas, certo? E que interdependência é essa? É a dependência que existe de ambas as partes. Na verdade, uma zona depende da outra. A zona rural depende da zona urbana, assim como a zona urbana também depende da zona rural, certo? Então, tudo que é produzido em uma pode ser utilizado em outra e vice-versa, certo? A zona rural ela não é capaz de produzir tudo que a zona rural e a zona urbana precisam, assim como a zona urbana ela não consegue produzir, ela não vai conseguir produzir sozinha tudo que a população necessita. Então, ambas, né, as duas precisam uma da outra. Isso que a gente chama de interdependência, como vocês podem ver. Então, no espaço rural, normalmente é fornecido, né, para as grandes cidades a água, a energia, os alimentos, que são as matérias-primas, a mão de obra, o espaço de descanso e de lazer. Então, de forma bem geral, as zonas rurais elas fornecem principalmente matérias-primas, certo?
E enquanto no espaço urbano, eles vão fornecer serviços de saúde, né, como grandes hospitais, postos, áreas de cultura e lazer, tecnologias, produtos industrializados, serviços financeiros, como os grandes bancos, e entidades de ensino superior, faculdades, universidades. Então a gente percebe que existe uma troca. Então, o espaço urbano fornece produtos ou serviços para a zona rural, e a zona rural também vai fornecer produtos ou serviços também para a zona urbana. Certo? É um sistema de troca contínua. Uma vai dependendo da outra e vão se movimentando, vai movimentando as cidades, os municípios e as pessoas também. Então, se vocês derem uma olhada ao redor de vocês, aí na casa de vocês, vocês vão perceber que nem tudo que está ao redor foi produzido no campo. Na verdade, a maior parte das coisas que estão na casa da gente foram produzidas na zona urbana, né? Nas cidades, nas indústrias, nas empresas. Mas para que esses produtos fossem produzidos, né, propriamente, fossem construídos, eles necessitam antes de uma matéria-prima. E essa matéria-prima, na sua grande maioria, vai sair dos campos, das zonas rurais. E falando de espaço rural, dentro dessa zona existe a agropecuária, certo? E o que é essa agropecuária? Ela compreende a prática da agricultura e da pecuária simultaneamente. É uma atividade econômica muito importante para o Brasil e ocupa aproximadamente 283 milhões de hectares do território brasileiro, certo? Esse hectares, pessoal, é relacionada à unidade de medida que vale a 10 mil metros quadrados, certo? Até metade do século XX, a produção agropecuária no Brasil era produzida, era feita ainda de maneira bem rústica, tradicional. Era feita pela tração animal, então os animais carregavam os equipamentos, os implementos agrícolas. Os fertilizantes eram utilizados em pequenas escalas, assim como os adubos e os maquinários de maneira geral. Já a partir da década de 1970, o campo brasileiro ele começa a se modernizar. E ele se moderniza com a utilização de implementos agrícolas mais modernos, né, os tratores, as colheitadeiras e derivados, a utilização de agrotóxicos, fertilizantes e adubos, que nem sempre esse avanço vem com melhoria, né? Então vocês sabem que boa parte desses fertilizantes e agrotóxicos são venenos, na verdade, né? São venenos para matar pragas que dá na lavoura e, consequentemente, também não vai fazer tão bem a nossa saúde, né? Na verdade, ela faz um mal, sim. Agrotóxico é sinal de veneno. Então, esse avanço também trouxe certos malefícios para as produções no que diz respeito quando nós vamos consumir aqueles alimentos que estão com agrotóxicos ou fertilizantes. Mas em se tratando de avanço, a tecnologia ajudou e muito, né, na produção do campo brasileiro, tanto na agricultura quanto na pecuária. E isso facilitou bastante para a produção. Teve seus problemas que nós vamos falar na próxima aula, quais foram os motivos desses problemas, mas hoje nós vamos ficar só até a parte que fala desses avanços, certo? E de 1970 até hoje, esses avanços tecnológicos vêm aumentando significativamente a produção no setor agrícola do país, o que impulsiona também muito a economia do Brasil. Mas vale lembrar, pessoal, que esses avanços tecnológicos, esses implementos agrícolas, tanta tecnologia, ela é utilizada basicamente nos latifúndios, né, as grandes porções de terra. Então são produtores geralmente que produzem apenas um produto, como a soja, um exemplo, e ele utiliza esses maquinários, esses implementos agrícolas, tratores, máquinas bem modernas. Quando a gente fala dos produtores menores, aqueles que eu falei no início do vídeo, que trata da agricultura familiar, esses produtores ainda utilizam equipamentos bem simples, certo? Ainda utilizam a tração animal, o animal ainda puxa a carroça, por exemplo. Então, esses avanços tecnológicos, eles beneficiaram basicamente os grandes produtores.
os pequenos produtores ainda possuem muita dificuldade em ter acesso a essas tecnologias. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre a reforma agrária, os problemas causados por esse avanço tecnológico no campo, certo? Para a gente poder entender toda essa relação. Por hoje o nosso conteúdo era esse, entre a relação da zona urbana com a zona rural. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.